Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu, referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, no endereço ri.magazineluiza.com.br, onde já se encontram o release de resultados e a apresentação, ambos nas versões português e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível no chat. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Trajano, CEO do Magalu. Por favor, Fred, pode começar. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Estou aqui mais uma vez acompanhado de toda a diretoria executiva do Magalu. Eles vão estar aqui disponíveis para responder as perguntas dos analistas ao final da apresentação, que eu e o Roberto Belíssimos vamos fazer. Eu queria começar com um slide aqui da apresentação que a gente está aí subiu no material, falando sobre esse segundo trimestre. Ele tem uma característica de ser o trimestre que pega, né, o primeiro, a tendência de normalização da curva de crescimento, né, do mercado online pós o trimestre, que foi o segundo trimestre de 2020, quando a gente teve, né, o primeiro trimestre full Covid, né? Então, acho que no Brasil e no mundo está existindo um processo de normalização da curva de crescimento, e eu queria reforçar que essa normalização, ela não é uma inflexão da curva de crescimento do online, ela é simplesmente um ajuste, né, a 2 trimestres que tiveram crescimentos anabolizados pelo fato das pessoas estarem em casa, comprando no online, comprando produtos para sua casa, mas que a tendência futura se mantém no nível como antes a gente já previa, de crescimento, de aumento de penetração do e-commerce no Brasil e no mundo, né? A gente vê empresas no mundo que apresentaram estabilidade nas suas vendas online, algumas de ads online que pela primeira vez viram vendas flats ou um pouco decrescentes, mas isso simplesmente pelo fato de que houveram 2 anos de baixa comparação, como eu falei, com crescimento abnormal, anormal, e com base de comparação com crescimento um pouco anabolizado por essa característica. Mas eu queria dizer que não é uma inflexão, e sim uma normalização. O futuro do varejo não é analógico. O futuro do advertising não é analógico. O futuro é digital, tanto no varejo quanto no online, e olhando para frente, é muito importante a gente ter uma consciência de que o que está se experimentando no ano de 2022 é uma foto e não um filme. Por isso, né, ao explicar o nosso crescimento, próximo slide, por favor, desse trimestre, é muito importante a gente olhar o filme, né, desses últimos 3 anos. O Magalu cresceu 34% ao ano, desde o começo da pandemia até agora. A gente, antes da pandemia, o segundo TRI
de 2019, o GMV do Magalu foi de 5,7 bi, né? E nesse trimestre a gente manteve aí 14 bi de GMV, né? Até crescemos um pouco em relação ao segundo trimestre do ano passado, com um CAGR aí de 34% nesses 3 anos, né? Então, mais do dobro de venda, 34% de crescimento anual, e atingimos aí 72% de participação da venda online. A venda online, mesmo com essa base toda, mesmo com essa situação de normalização do crescimento, a gente conseguiu crescer no trimestre 2%. A gente ganhou, ao longo desse período da Covid, 11 pontos percentuais de market share no online, segundo os dados da Neotrust, e o CAGR do nosso crescimento foi de 61%. O Magalu vendeu, nesse trimestre, 4 vezes mais do que a gente vendeu no mesmo trimestre de 2019, mostrando aí que a gente conseguiu, né, manter um ritmo, né, um patamar de faturamento muito alto, mesmo num cenário como esse que a gente está experimentando agora de normalização. E o grande destaque para isso, próximo slide, por favor, foi sem dúvida o nosso marketplace, né? Esse a gente multiplicou por 6 vezes, né, do trimestre pré-Covid para esse trimestre agora. Mesmo nesse trimestre, em relação a uma base altíssima de crescimento, porque nós crescemos 214% em 2020, nós crescemos 63% em 2021 e conseguimos crescer 22% em cima dessa base altíssima, mantendo um crescimento médio anual de 84%, fazendo em um marketplace, já atingiu o patamar de faturamento das lojas físicas, mostrando aí a consistência do nosso planejamento, da nossa estratégia. Em 2018, a gente anunciou ao mercado que a gente tinha digitalizado o Magalu e nos transformamos numa empresa de varejo tradicional com uma área digital, numa empresa digital com pontos físicos e calor humano, e que a partir de 2018 a gente se transformaria numa plataforma digital com pontos físicos e calor humano, e é exatamente essa estratégia que nós estamos implementando, e os dados falam por si só. 84% de CAGR, né, 6 vezes mais GMV do que antes da pandemia, né, e um crescimento no TRI em relação ao ano passado, que já tinha uma base altíssima de 22%. Pode passar, por favor. Acho que é importante ressaltar também, dentro da nossa estratégia que a gente anunciou em 2018 para o mercado, que era a estratégia de diversificação de categorias. Certamente na pandemia, assim como nós experimentamos aí, falamos de e-commerce, nós tivemos também uma base anabolizada de crescimento aí do bens duráveis, mas o Magalu ele aproveitou muito bem essa base de crescimento, né? A gente cresceu significativamente. Antes da pandemia, a gente era a terceira maior rede em bens duráveis do Brasil. A gente sai da pandemia como líder na categoria, e embora a gente tenha experimentado uma queda na categoria, como todo o mercado, né, nesse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a gente ganhou share, né, e mantém aí uma posição muito sólida e bem acima daquilo que a gente experimentou no pré-pandemia. Mas eu queria destacar aqui nesse slide o crescimento das novas categorias, né? Obviamente, né, na pandemia a gente era uma das empresas com melhor oferta de bens duráveis, mas a gente, além de vender muito bem em bens duráveis, a gente cresceu muito a venda online das novas categorias, crescemos no ritmo percentual pelo menos 2 vezes maior do que a venda de bens duráveis, crescendo significativamente, e nesse trimestre, mais uma vez, experimentamos um forte crescimento nessa base, o que faz com que o nosso GMV online, próximo slide, por favor, já seja 52% composto de novas categorias. Ou seja, a maior parte do que a gente vende no online hoje, 1P e 3P juntos, é de novas categorias, fruto aí de todos os investimentos que nós fizemos nas empresas que a gente adquiriu, Netshoes, Zattini, Época Cosméticos, Estante Virtual, Kabum, né? E também de todo o investimento e toda a consistência do nosso planejamento de crescimento do marketplace, que ele tem, obviamente, uma grande proporção e penetração dessas novas categorias. Então, Walking the Talk aqui também, fazendo um trabalho bom de desconcentração das categorias. De novo, a gente é líder de bens duráveis, a gente gosta da categoria, estamos sim vivendo um contraciclo, mas esse contraciclo sempre passa, né? É uma curva sem nodal e vai voltar a crescer olhando para frente. Mas também estamos fazendo um trabalho consistente, direcionado, né? Que está sendo comprovado aqui pela evolução dos números trimestre após trimestre, e esse número de 52% do GMV de novas categorias é um marco aí para a nossa companhia, para 2/3 do nosso faturamento, que é o GMV online. Pode passar, por favor. Um dos grandes forças motrizes, né, dessa diversificação é o nosso marketplace. A gente atingiu a marca histórica de 200 mil sellers no final de junho,
com um grande destaque que a grande força motriz para esse crescimento foi uma estratégia que a gente lançou em plena pandemia, que é o Parceiro Magalu. A gente acredita que o futuro do crescimento do varejo brasileiro está no varejista omnicanal e hiperlocal. Tá? Para a gente chegar a níveis de penetração da China de 30%, 35% do online, nós necessariamente vamos ter que ajudar o varejo offline brasileiro a ir para o mundo online. São 6 milhões de CNPJs brasileiros, só 300 mil vendem online. E o Magazine Luiza desenvolveu todo um stack tecnológico com o Parceiro Magalu para ajudar esse varejista a entrar no online, né? E nós temos todo o apoio da nossa multicanalidade, presença em quase 1.000 cidades, né? O apoio aí de uma equipe de campo e de toda uma estrutura da loja física do Magazine Luiza para ajudar isso a fazer acontecer. Para vocês terem uma ideia, metade desses sellers vierem do nosso esforço de hunting de loja física. Dos 200 mil sellers, né, que a gente bateu, 100 mil vieram dos esforços da nossa equipe de loja física, que estão ajudando e contribuindo muito para essa conversão. O que está ajudando bastante também, próximo slide, por favor, é a caravana Magalu, né? A gente já percorreu algumas cidades brasileiras, Sorocaba, Piracicaba, Limeira, São José dos Campos, e as últimas duas aí com uma caravana full, que foi em Maceió e João Pessoa. Todos os lugares que a caravana passa, a gente aumenta em mais de 6 vezes o número de sellers integrados à plataforma, aumentamos e damos visibilidade para o nosso ecossistema, mostramos todas as opções e serviços que os sellers podem fazer, ads, serviços financeiros. A caravana tem sido um sucesso absoluto e ajudado bastante a gente a atrair os varejistas analógicos brasileiros. Acho que um fator importante, né, desse processo, pode passar, é que com a caravana, com essa multicanalidade, com esse approach diferenciado de fazer um marketplace também relevante para o varejista analógico e multicanal, a gente está conseguindo 2 pontos importantes aqui para a nossa companhia. Um, como eu já falei, é a diversificação das nossas categorias. Hoje, dos sellers que entram via Parceiro Magalu, 11% são sellers de moda, empresas de multimarcas, 10% Casa e Jardim, 9% mercado, 7% esporte, 7% tecido doméstico, o que traz uma base aí de diversificação para a nossa categoria, super importante, oferta que está disponível agora para os nossos clientes nas nossas plataformas digitais, o que mostra aí que a gente tem aí uma tendência ainda positiva de crescer nessas categorias novas. Mas eu queria destacar também a importância da hiperlocalidade. Nós estamos conseguindo reduzir a concentração de sellers de GMV dentro do Sudeste, né? A gente aumentou 7 pontos percentuais a participação de sellers no Nordeste, 3 pontos percentuais no Centro-Oeste, 1 ponto na região Norte, e nem fizemos caravana lá ainda. O foco da caravana agora foi no Sudeste, né? E nós vamos também fazer caravana no Sul, aumentamos 0,2 pontos percentuais. Estamos desconcentrando, né? E eu acho que o importante aqui, o que a gente fala, é que para o ticket baixo, a hiperlocalidade é fundamental do ponto de vista de ter um ticket menor, de um unit economics que faz sentido a longo prazo, né? Que também, em outros sentidos, também ajuda até na pegada de carbono da companhia, porque hoje essa característica de sair todos os produtos de São Paulo para o Brasil todo, além de ser, do ponto de vista de unit economics deficitário, também do ponto de vista ambiental um crime. Então, a gente tem que, obviamente, continuar caminhando nessa questão de fazer a mercadoria viajar pouco, da opção do seller local estar disponível para o consumidor local e também nessa linha de diversificação que eu já falei. Queria reforçar, no próximo slide, o papel da loja como um ponto de apoio local do ecossistema. Já mencionei sobre as questões de hunting, né, que trouxe metade dos sellers que estão na nossa base, mas eu queria destacar também que a loja é muito mais do que um ponto para trazer seller. Ela ajuda o seller a se conectar no ecossistema e, principalmente do ponto de vista logístico, é um diferencial muito grande para a gente. Cerca de 500 lojas hoje funcionam como agência Magalu, né? A gente tem sellers pequenos que começam a postar os produtos na loja ao invés da agência local dos Correios. Com isso, eles economizam 50% do custo do frete, tem um nível de serviço muito melhor. Nós temos quase 20 mil sellers já utilizando as lojas como agência Magalu. E nós temos também hoje uma participação crescente, super interessante, de clientes que compram de sellers e retiram na loja, o que é um custo de entrega muito menor, 17% de tudo que a gente vende no 3P é retirado na loja.
Queria destacar também o grande trabalho da nossa logística, especialmente depois das aquisições que nós fizemos em empresas de logística, a GFL, né, a Logbi, a SyncLog, a SOD. Hoje, 80% de todos os pedidos 3P passam pelo Magalu Entregas. A gente conseguiu sair de 19% de entrega em 48 horas para 40% de entrega em 48 horas, 83, um crescimento de 21 pontos percentuais, né? E a tendência é a gente evoluir nisso daí e, com isso, obviamente, conseguir aumentar taxas de conversão, nível de serviço do 3P, né? E obviamente, continuar o fluxo aí de crescimento olhando para frente. Então, de fato, um trabalho muito bacana da logística, que desde o ano passado tem focado seus esforços para atender os sellers do nosso marketplace e trazer o nível de serviço deles para o mesmo patamar do nosso 1P, que hoje nós temos 83% dos pedidos de 1P entregue em até 2 dias, que é um patamar imbatível que a gente quer tentar traduzir para o seller. Parte dos nossos esforços está em alavancar os nossos ativos, pode passar, por favor, para que isso possa acontecer. Nós lançamos no mês passado, praticamente, o nosso fulfillment, que é um fulfillment totalmente integrado. Importante refrisar que é uma proposta de valor diferente da proposta de valor do mercado. Por quê? Porque o nosso seller armazena suas mercadorias no mesmo centro de distribuição que o Magalu armazena o seu próprio produto. Isso tem um custo marginal zero, né, para a companhia, porque a gente já tem lá o espaço, que agora com a redução de estoque, inclusive, a gente tem mais espaços disponíveis em praticamente todo o centro de distribuição para a gente colocar produtos dos nossos sellers. É o mesmo pessoa que faz o picking, que faz a expedição, a mesma malha que faz a entrega. Então, o custo marginal é muito baixo, o custo que a gente pode oferecer ao seller é muito competitivo, né? E o Magalu tem se tornado, mesmo com todos os aumentos de take rate, né, com as reduções de política de frete grátis, a melhor opção para o seller em termos de economics, né? E com o fulfillment, a gente, nesse modelo multicanal que a gente está criando, mais ainda. Já são 100 sellers em menos de um mês que aderiram à plataforma. Nós temos números interessantes que a gente pode passar aí depois no Q&A, mas a gente está bem animado aí com essa proposta também. É claro, a nossa visão ainda aí pelo local multicanal, a gente acha que a melhor opção é usar a malha de cross-docking que a gente tem, mas a gente está complementando, principalmente para o seller grande, aqueles que são os maiores, que têm oportunidade de crescimento aqui dentro do Magazine, o médio e grande, a oferta também dando possibilidade para eles de terem níveis de entrega muito positivos. Com ele, a gente tem entrega mais rápida, com custos menores. Bom, eu queria destacar bastante, né, e isso também faz parte da gente ter atingido mais de 50% do GMV online em novas categorias, o excelente desempenho das empresas que a gente adquiriu, tá? Magazine Luiza fez investimentos, né, antes e depois da pandemia, né? O primeiro deles foi a Netshoes, né, no ano de 2019, e a gente tem feito progressos muito significativos em categorias que são muito importantes para o online brasileiro. Eu queria destacar os números dela, porque isso também mostra como a empresa é disciplinada na aplicação dos recursos, como ela faz investimentos certeiros que fazem sentido com a estratégia geral da companhia. A Netshoes fez de GMV no trimestre mais de R$1 bilhão, né? Ela teve lucro e geração de caixa e ganhou 2,5 pontos percentuais de share na categoria. Um trabalho super bacana. Lembrando que o seller do parceiro Magalu, quando entra na plataforma, ele não vende só no canal do Magalu, ele vende no canal da Netshoes também. E nós temos todas essas vantagens aí para aqueles sellers especializados em esportes. Mesma coisa para a moda. Tivemos aí um crescimento de 37% na categoria Nutri, só isso incluindo o canal da Zattini, o canal do Magalu. Só no canal do Magalu em moda a gente cresceu 88%. Tá? Estamos com mais de 30 mil sellers na categoria de moda. Estamos com o GMV anualizado de moda já na faixa de 1.600 bi, sendo um dos principais players de moda do Brasil já, mesmo considerando aí aqueles que já estão há muito tempo no cenário, e ganhamos 2,8 pontos percentuais de share da categoria. Destacar também a Época Cosméticos, que essa sim foi uma aquisição um pouco mais antiga nossa. Ela é top of mind hoje em cosméticos e perfumaria online, em primeiro lugar, provavelmente em GMV também. É uma empresa que tem dado lucro e geração de caixa, assim como Netshoes, também num caminho aí muito positivo. Lembrando que todos os produtos da Época, que obviamente as marcas autorizam, estão no Magalu também, mas o próprio canal dela tem crescido bastante. E também para as perfumarias pequenas que entram no parceiro Magalu, elas vão, além de vender só no Magalu,
vão poder vender na época também. A gente tem feito aí um trabalho para fazer um onboard unificado, para conseguir fazer com que o seller, num painel de controle único, consiga vender não só no Magalu, mas em todos os canais de venda também, facilitando a vida deles bastante, né? E, obviamente, utilizando as outras plataformas. Queria destacar mais uma vez a Kabum, né? Geração de 150 milhões de fluxo de caixa operacional no trimestre, né? Deu lucro e geração de caixa mais uma vez, né? Mesmo com o comp difícil que ela tinha também do ano passado, empresa que tem agregado bastante para a companhia, uma categoria totalmente nova para a gente, crescente também, que tem um potencial futuro enorme. E dá mais visibilidade para o Aiqfome, um GMV anualizado de 1,4 bi. O Aiqfome já faz em torno de 3 milhões de entregas por mês, já é o segundo maior aplicativo de delivery do Brasil, e está chegando aí a quase 1.000 cidades, são 815 cidades no Brasil. Continuamos a nossa expansão. É muito importante frisar e valorizar, né, que os investimentos que o Magalu fez estão tendo retorno, estão sendo positivos e contribuindo aqui para a nossa estratégia de diversificação de fontes de receita, de resultado e de geração de caixa também. Tá? Outra aquisição importante que a gente fez lá atrás, pode passar, foi a Inloco Media. Nós fizemos algumas... próximo slide, por favor. Fizemos algumas evoluções interessantes. A mais importante dela, todo mundo sabe que o Ads em varejo, ele é super importante, principalmente na busca interna, né? O que dá mais retorno para o anunciante é quando ele pode anunciar e patrocinar o produto para o cliente que faz a busca dentro do próprio canal do Magalu. A gente lançou os links patrocinados na busca do Magalu, que está aí no vídeo que a gente tem na apresentação, e também fizemos um painel de autosserviço para que o seller ou o anunciante possam divulgar os produtos com muita facilidade, estabelecer campanhas, criar campanhas dentro do nosso portal do seller. A receita no segundo trimestre dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, e a gente acredita que o Ads vai ser uma importante fonte de monetização para o Magalu no futuro. Pode passar? Falando em monetização, alguém que a gente tem monetizado bastante é a Lu, a nossa influenciadora digital, né, que estava na Times Square essa semana, ganhou Leão de Cannes em junho, né, tem se mostrado, ela é a principal virtual influencer do mundo hoje, com mais de 32 milhões de fãs, né, tem crescido bastante a sua representatividade, né, e também sido contratada por marcas, etc., né, mostrado aí todos os nossos esforços de digitalização do Magalu. Finalmente, para passar a bola para o Beto, eu queria frisar que essa semana a gente já tínhamos conquistado o primeiro lugar, melhor empresa para se trabalhar no Brasil, e pelo GPTW, acabou de sair o ranking da América Latina, a gente foi também a melhor empresa para se trabalhar na América Latina. Então, mesmo num ano, né, duro, de esforços, de ajustes, né, de uma série de desafios, a companhia continua mantendo aí o foco e a execução estratégica, cuidado com as suas pessoas e com os seus clientes. A gente mantém RA1000 em todas as marcas do grupo, né? A gente mantém o NPS alto e pretendemos ainda fazer isso crescer olhando para frente, e mantemos aí a nossa equipe super feliz, motivada e muito engajada aí para construir os nossos próximos passos. Agora eu passo o Beto para dar mais detalhes financeiros. Bom dia a todos, obrigado também por participarem da nossa conferência. Começo com os principais destaques financeiros. Como o Fred já falou, a gente cresceu 22% no marketplace, 2% no e-commerce, ganhando market share, vendas totais crescendo 1%, com manutenção, estabilidade das vendas nas lojas físicas, né? Ganhando market share também. Vendas totais próximas a 14 bilhões de reais no trimestre, a margem bruta de 28,6%, uma importante evolução na margem bruta comparada com o ano passado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. EBITDA de quase 500 milhões, com 5,7% de margem EBITDA ajustada, e um resultado líquido negativo próximo a 1% de margem negativa. No próximo slide, a gente mostra um pouco mais a evolução do nosso EBITDA trimestralmente, né, para destacar que é a melhor margem EBITDA desde 2020, com uma evolução significativa em relação aos últimos trimestres, né, principalmente em relação ao final do ano passado, mas também em relação ao primeiro trimestre desse ano. E a gente tinha um objetivo nesse semestre, né, de
aumentar a nossa rentabilidade sem perder market share, conseguimos fazer isso, e aumentar também, aumentar nossa eficiência, reduzir nossas despesas operacionais sem perder nível de serviço, conseguimos também. Na margem bruta, a gente subiu 3 pontos percentuais, aumentamos a margem de produtos, repassando a inflação dos custos, vendendo mais com juros, vendendo menos sem juros, mas principalmente crescemos muito nossa receita de serviços associadas ao marketplace, associadas ao Magalu Pagamentos, né, que cresceram 22%, a nossa receita de serviços cresceu mais ainda, cresceu 25%, puxada pelo marketplace. E reduzimos bastante nossas despesas, contratos, marketing, logística e despesas fixas. E vale lembrar que esse trimestre praticamente não tivemos também nenhuma despesa não recorrente que a gente teve nos trimestres anteriores. De fato, esse trimestre já estamos com a operação muito mais ajustada. No próximo slide, a gente fala de um outro grande destaque do trimestre, foi a nossa geração de caixa. Geração de caixa operacional de 1,3 bilhão de reais. Aumentamos nossa posição de caixa total de 8,5 bi para 9 bilhões, né? 500 milhões a mais de caixa líquido e nossa posição de caixa líquido passou de 1,6 bilhão para 2,1 bilhões. Mantivemos, né, uma estrutura de capital muito robusta e a melhor posição aí de caixa para meio do ano, né, para o segundo trimestre do ano. E essa geração de caixa, no próximo slide, ela foi bastante estimulada pela evolução do nosso capital de giro, que também foi um outro destaque. A gente reduziu mais um pouco o nível de estoques e aumentamos o saldo de fornecedores também. Então, nosso capital de giro melhorou da ordem de 1 bilhão nesse trimestre. A gente não mexeu, não alterou o prazo médio de compras, mas como no primeiro trimestre a gente tinha comprado menos, porque a gente estava reduzindo, né, 1 bilhão os estoques, nesse segundo trimestre as compras voltaram à normalidade, então a gente comprou praticamente 1 bilhão a mais, então o saldo de fornecedores cresceu praticamente 1 bilhão, e chegamos aí numa posição de capital de giro nesse meio do ano praticamente equilibrada, né? Neutra, mas olhando também em relação ao ano passado, a gente percebe que ainda existe um espaço, né, pela sazonalidade, de evoluir nosso capital de giro. A posição de dezembro era de quase 2 bilhões, então existe um espaço para melhorar ainda o capital de giro no segundo semestre, e estamos hoje já com o estoque menor do que o estoque de junho do ano passado, excluindo a Kabum, que foi incorporada no final do ano passado, né? Então, a gente está com um capital de giro melhor do que o ano passado e temos ainda o potencial de continuar evoluindo. E do lado direito, a gente mostra um pouco a evolução das despesas financeiras. São sempre, né, muito associadas à evolução da taxa de juros no Brasil. CDI saiu de 3% para 12% nesse período. E para minimizar o efeito do CDI, a gente tem feito uma série de ações, reduzindo, né, o prazo médio de vendas nos cartões de crédito, aumentando a participação da venda à vista, reduzindo a participação das vendas em cartões. Estamos fomentando bastante o Pix. O Pix já está crescendo bastante no Magalu, e na Kabum é uma referência. Na Kabum o Pix chega a 40% das vendas. Então a gente está trabalhando bastante para reduzir a principal despesa financeira que a gente tem, que vem do custo de antecipação de recebíveis, né? No próximo slide, a gente fala um pouco de Luizacred. Nos últimos 12 meses, a gente cresceu a base em mais de 1 milhão de cartões, né? Aceleramos bastante o crescimento da base de cartões. O faturamento total da Luizacred nesse trimestre chegou a 13,6 bilhões, crescendo também 42%. Chegamos a uma carteira de crédito de 20 bilhões, né, uma das maiores operações de cartão de crédito do mercado, sem dúvida. E no próximo slide a gente mostra com uma qualidade, um índice de inadimplência muito baixo, 7,7% a carteira em atraso acima de 90 dias. A carteira em atraso abaixo de 90 dias até reduziu nesse trimestre, melhorou,
e a acima de 90 dias continua num patamar muito abaixo do histórico, muito abaixo do nível pré-pandemia, o que demonstra, né, a qualidade da carteira, conservadorismo na nossa taxa de aprovação, né, da Luizacred, com todos os dados do Itaú e o score do Magalu também na aprovação de crédito. Em termos de resultado, a Luizacred tem tido uma performance praticamente no break-even e muito puxada pelo crescimento muito acelerado dos últimos trimestres, né? O cliente novo sempre traz um pouco a mais de provisão e em FRS a gente antecipa um pouco a mais de provisão também. Faz parte um pouco do nosso crescimento. A carteira de clientes antigos continua muito rentável e crescente também. Depois, no próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre nossas iniciativas na fintech também. Chegamos a 5,7 milhões de contas digitais, né? Crescemos de 5 milhões para 5,7 milhões nesse trimestre, e agora totalmente integradas à nossa tecnologia proprietária adquirida da Hub Fintech, melhor experiência de compra, né, do nosso aplicativo, conta digital totalmente integrada, e agora integrada também no mini app da Equifome, né? A gente está expandindo o Magalu Pay para todas as empresas do ecossistema, para ser a conta digital de todas as empresas do nosso ecossistema. E também fizemos importantes evoluções na experiência do cartão Magalu no Super App, uma experiência agora totalmente mais rápida, mais fluida, mais intuitiva e focada no cliente pré-aprovado. Tem gerado ótimos resultados na venda de cartões Magalu no Super App, e lançamos também nesse trimestre o empréstimo pessoal na conta digital, contratado dentro do Super App. Isso do lado dos consumidores. No próximo slide, do lado dos sellers, a gente também tem crescido bastante, atingimos um TPV de 8 bilhões, temos promovido todos os nossos serviços financeiros, nossa conta digital pessoa jurídica, nosso POS, nosso cartão de crédito PJ, em todos os eventos pela caravana que a gente tem passado pelo Brasil, e sempre com muito lucro. O Magalu Pagamentos continua bastante lucrativo, com mais de 40 milhões de lucro no semestre e com potencial também de aumento, com reajustes na comissão de antecipação de recebíveis importantes também que a gente fez recentemente, repassando um pouco do aumento do CDI também. E, por fim, no último slide, só para contextualizar o fluxo de caixa total do trimestre, né, de novo, 1.300 bi de geração de caixa operacional, investimentos de 200 milhões, leasing, juros, pagamos dívida, pagamos juros sobre capital próprio e terminamos com a posição de caixa total de 9 bilhões. Com isso, muito obrigado, a gente termina a apresentação e podemos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta. A nossa primeira pergunta vem do Felipe Guanais, do Banco BTG. Luiz Guanais, do BTG. Luiz, por favor, pode seguir. Obrigado, Vanessa. Bom dia, Fred. Bom dia, Beto. Fred, eu queria explorar um pouco, né, o que você comentou sobre a evolução dos serviços, tá, para o parceiro, para os sellers, né, do parceiro Magalu. Se você pudesse comentar um pouco como a gente poderia esperar essa evolução ao longo do tempo, né? E aí uma segunda pergunta relacionada a essa, né, como a gente também pode pensar o economics da plataforma do parceiro Magalu. Eu entendo que num primeiro momento tem um incentivo para esses sellers plugarem, né, ali dentro, mas por outro lado, né, você tem esses serviços adicionados e novas categorias que você está trazendo para dentro. Então, né, considerando essas moving parts, como é que a gente poderia pensar os economics evoluindo também? Obrigado. Bom dia, Luiz. Muito obrigado pela pergunta. Bom dia. O foco do Magalu esse ano, né? Primeiro a gente tem que crescer o GMV, né? Acho que
a gente tinha pouco seller e pouca venda no 3P. Então, acho que o foco nosso, e tem continuado sendo assim, ele está ainda muito em aumentar o GMV e aumentar a base de sellers, tá? Então, a gente conseguiu aí bater 200 mil sellers, a gente cresceu o GMV, enfim, significativamente aí nesse ano e nos 3 anos de pandemia, e a gente lançou muitos produtos nesse trimestre que a gente pretende explorar, né, para ampliar a monetização que a gente tem desse seller, desse GMV. Mas primeiro vem o GMV, depois a monetização, tá? O que a gente está fazendo, Luiz? A caravana, ela focou muito, a gente está usando a caravana para 2 mercados, tá? O primeiro mercado é aquele mercado Blue Ocean, que é onde eu tenho lá, igual João Pessoa, Maceió, 35 mil sellers e só 500 vendem online. O que é o foco desse mercado? É atrair seller para a plataforma. Seller que não está em nenhuma outra plataforma, by the way, tá? São sellers analógicos que nunca venderam online, fazendo um trabalho aí de evangelização, de ajudar esse cara a entrar online. Primeiro, ele tem que entrar na plataforma, começar a vender, aí a gente começa a vender os Value Added Service. Para o segundo semestre agora, Luiz, a gente já está adicionando no roteiro da caravana mercados que são mercados já mais maduros. Então, a gente vai intercalar mercados como os mercados do Nordeste, que eu falei, com mercados que a gente já tem uma base grande de sellers, e para essa caravana, o que nós estamos focando, Luiz? Vender os serviços adicionados. Então, nós devemos ir para algumas bases, eu não vou citar os nomes ainda das cidades, mas bases que têm bastante sellers, que já vendem no nosso ecossistema, que já tem um bom GMV no ecossistema. Para esses, a gente quer vender o ecossistema como um todo, fazer eles venderem em todos os canais do grupo, e agora facilitado pelo onboard unificado que nós estamos desenvolvendo aí no segundo semestre, fazer eles fazerem um ads, fazerem empréstimo, né? Antecipação de recebíveis é o que tem mais crescido no curto prazo, e a gente tem monetizado isso bastante, inclusive com o aumento do take rate que nós temos feito. Eu vou pedir para o Leandro complementar um pouco os outros projetos que nós temos feito. Mas agora é o segundo ciclo da caravana, ele vai estar mais e aumentar essa penetração. Sobre o economics do marketplace, o que eu posso falar, Luiz, é que a gente melhorou substancialmente o economics em relação ao ano passado, tá? Então, o economics do marketplace já é marginalmente positivo, né? E como o custo fixo do marketplace é praticamente zero, ele é marginalmente contributivo para a companhia, e você pode notar isso através do aumento da margem bruta consolidada da companhia, né? Então, a gente teve aí aumentos de take rate para todos os públicos, inclusive para o próprio parceiro Magalu, redução do subsídio de frete, e nem por isso a gente deixou de crescer acima do mercado e apresentar crescimentos importantes. Então, e ainda assim, Luiz, a gente tem um nível de total cost por seller muito menor do que o do mercado. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade ainda muito grande de crescer monetizando, mas o meu objetivo principal ainda é aumentar a venda e aumentar a taxa de conversão dos produtos, aumentar a liquidez, mais sellers vendendo mais produtos, diversificação. Tá? A monetização vai vir com o tempo, né, e com essa nova estratégia da caravana que a gente tem para frente. Não sei, Leandro, se você quiser contribuir com alguma coisa. Eu só queria contribuir aqui um ponto que eu acho importante, especificamente sobre o programa do parceiro. A gente tem uma base bastante grande de sellers que eram totalmente analógico e que começam a vender no digital, e a gente usa esse programa do parceiro para distribuir o ecossistema como um todo. Então, um exemplo que a gente lançou recentemente é os parceiros, eles podem vender através da nossa plataforma os produtos do Magazine Luiza e até do Marketplace. É como um parceiro divulgador para a pessoa jurídica que está com um ponto de venda lá na frente. Então, a gente ganha também esse tipo de serviço. E, além disso, o parceiro depois ele serve como contratação para os demais serviços. Ele consegue diretamente lá contratar conta corrente, empréstimo, e vai somando os serviços que a gente tem, não só os financeiros, mas também o de logística que a gente oferece para os nossos parceiros. Não, para finalizar, Luiz, claro, só enfatizar que a gente tem um incentivo para o parceiro apenas até o primeiro 100 mil de faturamento mensal. A partir daí, ele já entra em taxas normais. Sim, tá? De novo, uma evolução muito significativa na margem de contribuição do marketplace, que a gente pode notar até já no balanço consolidado da companhia. Não, perfeito, Fred. Obrigado. Obrigado também, Leandro.
A nossa próxima pergunta vem da Maria Clara, do Banco Itaú BBA. Maria Clara, por favor, pode seguir. Obrigada, Vanessa. Bom dia, Fred. Bom dia, Beto. A nossa pergunta aqui do lado do Itaú, ela está relacionada aos níveis de estoque, que a gente percebeu que ainda estão em patamares um pouco elevados. Na nossa visão, então, será que a gente poderia afirmar que a geração de caixa no curto prazo deve ser beneficiada aí com um maior giro de estoque? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar para o Roberto Bellissimo primeiro, né? E depois o Fabrício vai responder. Mas a gente não acha que o estoque está elevado, tá? O que a gente teve no primeiro semestre foi um foco. A gente reduziu o valor absoluto dos estoques, tá? E o foco do primeiro semestre foi muito em aumento de margem, né? Redução de despesa. E a gente acredita que no segundo semestre agora a perspectiva da venda é melhor. Então você tem que olhar sempre o estoque com a perspectiva do que você vai vender no futuro e não com o retrato do passado. Então, para o que a gente acredita que é possível fazer de crescimento no segundo semestre, a gente acredita que os estoques já estão normalizados. Então, mas eu só fiz essa introdução para o Roberto e o Fabrício poderem complementar. Só complementando, Maria Clara, obrigado pela pergunta também. A gente está com o estoque ex-Kabum menor do que a gente estava em junho do ano passado, né? Então, a gente, desde o final do ano passado e começo desse ano, a gente reduziu muito, vendeu muito estoques excedentes, reduzimos em mais de 1 bilhão, né, o valor total dos estoques, estamos com um estoque bastante saudável. Estamos com uma relação entre estoque e fornecedores praticamente equilibrada, ainda estamos com um pouco a mais de estoque até do que fornecedores, cerca de 8 bi de estoques, aproximadamente 7 bi e meio de fornecedores. Então, historicamente, a gente sempre teve um giro dos estoques mais rápido, né, do que o prazo médio de compras. Temos uma oportunidade, né, estamos trabalhando para voltar a ter esse perfil, né, e aí ter mais fornecedores do que estoque, isso a médio e longo prazo. Depende, né, o segundo semestre, como o Fred falou, é um trimestre que normalmente o giro dos estoques é melhor, porque é um período, né, de vendas sazonalmente maiores, mais favoráveis, e a gente já está com o estoque bastante equilibrado. E como a gente já está com o estoque equilibrado, quando você vende mais, você compra mais e o saldo de fornecedores cresce. Geralmente isso acontece muito, né, no terceiro e principalmente no quarto trimestre. Então, olhando a fotografia do capital de giro do final do ano passado, assim como no final de todos os anos, a tendência é terminar o ano com mais fornecedores do que estoque, e isso sim significa uma melhoria do capital de giro, do ponto de partida atual até uma fotografia como a do final do ano passado, de mais 2 bilhões de geração de caixa do capital de giro, vamos dizer assim. Então, acho que essa é uma visão geral, né, do capital de giro e das oportunidades, né, de melhoria. Se o Fabrício quiser complementar. Bom dia, obrigado pela pergunta também. Só para complementando, o Fred colocou bem. O mais importante que eu acho do estoque, ele está no tamanho satisfatório, né? A gente está preparado para o final do ano, mas o mais importante é que é um estoque saudável e a gente está com baixa ruptura. Então, eu acredito que com a venda melhorando no segundo semestre, nosso giro deve melhorar. Então, isso acho que é um bom sinal para nós aí. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Maria Clara. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do banco JP Morgan. Joseph, pode seguir, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho ainda essa questão de giro de estoque e toda essa expectativa para o segundo semestre, né? A gente tem um auxílio entrando, então eu queria entender o que vocês já estão vendo aí em julho, em termos de tendência, tanto do lado online e offline, até também olhar um pouco, né, para essa questão de margem. A gente vê uma evolução bastante significativa nessa frente do lado da companhia, e até entender se a gente poderia esperar mais ao passo que a gente entra no segundo semestre. A gente vê algumas despesas de reestruturação ainda, então se tem mais custo saindo,
e até tentar, né, enxergar em que nível de margem a gente deve terminar o ano, né? Se talvez a gente volte naqueles níveis históricos de 7%, 8%, não sei. Mas seriam essas minhas perguntas. Obrigado. Bom dia, Joseph. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Bom, eu vou tentar responder ela sem passar nenhum tipo de guidance, porque você sabe que a gente aqui não tem essa prática, mas vou tentar interessar ela. Joseph, eu acredito que parte do ganho de margem, a partir de agora, tem que ser de alavancagem operacional, sabe? Acho que a gente pegou um primeiro semestre que nós fizemos vários ajustes, redução de venda sem juros, cobrança de frete, aumento de prazo aqui e acolá, repasse de custo de produto para preço, aumento de take rate, né? É uma agenda que, quando você executa ela, como a gente executou no primeiro semestre, acho que o papel do líder é mudar o curso do rio. Quando você muda o curso do rio, você tem que ser meio que focado, né? É difícil fazer um ajuste desse e olhar vendas ao mesmo tempo, sabe? Quase... A gente até, eu acho que apresentou um resultado super positivo, mantendo o share, ganhando até share em algumas categorias, né? Mas, de fato, o foco da companhia estava no aumento percentual e não no crescimento de vendas. Olhando o segundo semestre, a partir de agora, eu acho que parte da melhoria de margem, principalmente quando você fala de EBITDA e não de lucro bruto, ela tem que necessariamente vir de crescimento de venda, tá? Não existe margem no varejo sem crescimento de venda. Isso pode ser uma agenda de curto prazo. No curto prazo é necessário para ajuste de rota, para mudar o rio, como eu falei, mas o importante para qualquer varejista do Brasil e do mundo é crescer as suas vendas, tá? Acho que agora a gente tem uma base boa, estoques ajustados, o capacity da companhia mais ajustado, o número de pessoas em loja, o número de pessoas em CDs, contratos renegociados. É claro que despesa é que nem ela cresce sempre, você tem que cortar sempre, e eu sempre vejo oportunidade de melhoria de despesa, e a gente vai continuar trabalhando para reduzir despesas, tá? Vários projetos de redução de despesas não foram implementados no segundo semestre, no primeiro semestre, vão ser implementados no segundo semestre, só que é um mato mais baixo, não é aquele mato alto do primeiro semestre, que era uma relação de capacity, envolve mudança de processo, mudança de sistemas, etc., mas a empresa vai continuar tentando baixar o valor absoluto das suas despesas, trazendo para um nível mais baixo. Mas parte importante tem que ser com alavancagem operacional agora. Acho que nesse aspecto, o que tem de fato? E eu não vou dar guidance, tá? Eu prometo trabalhar duro, trabalhar muito forte, né? A gente tem uma equipe muito boa, a gente tem uma marca muito boa, a gente tem estoque, né? A gente tem crédito, a gente tem canais digitais com muitas visitas, né? A gente tem tudo para conseguir voltar a ganhar market share. Mesmo se o bolo não crescer no segundo semestre, que eu acho que vai crescer, porque no primeiro semestre não tinha 40 bi do auxílio, no primeiro semestre não teve a Copa, no primeiro semestre não teve a Black Friday, no primeiro semestre não teve o 5G, né? Então, você tem vários fatores que vão contribuir para o bolo crescer um pouco, mas mesmo se o bolo não crescer, o que, do ponto de vista da nossa categoria, é improvável, por conta de todos esses fatores que eu citei, a gente tem todas as condições de ganhar market share. Eu quero lembrar que o market share do Magalu em loja física é menos de 20% no Brasil. Em loja física, eu não estou misturando no online. E mesmo no online, várias categorias aí também, a gente tem menos de 30% de market share. Então, no 1P falando, no 3P a oportunidade de ganho de share é enorme, e a gente lançando o Fulfillment, com a Caravana Magalu, né, com uma série de serviços nós estamos lançando para os sellers, com a melhoria dos nossos prazos de entregas logísticos para os sellers, a gente tem condição de ganhar share também. Então, eu acredito que nós podemos entrar num caminho agora, a partir do segundo semestre, com a operação mais ajustada de ganhar share, e aí a evolução da margem viria um pouco com a ajuda da alavancagem operacional. Então, isso que eu tenho não é um guidance, não é uma promessa, né? O que nós vamos fazer é trabalhar muito duro, bastante serenidade para o momento também, mas acreditando que o varejo começa pela venda, tá? E todo o resto vem a reboque depois. Perfeito, muito obrigado, Fred. Obrigada, Joseph. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Rached, do banco Goldman Sachs. Felipe, por favor, pode seguir.
Oi, obrigado, Vanessa. Bom dia, pessoal. Fred, Beto, obrigado pela oportunidade. Fred, você levantou a bola do fulfillment na apresentação. Parece que tem avançado bem, alavancando a estrutura, a tecnologia que vocês já tinham por 1P, né? Você pode dar um pouco mais de detalhe de onde já implementaram o fulfillment, onde acha que faz sentido implementar, onde não faz? E aí, se eu puder fazer mais uma, mudando um pouco de assunto, entrando um pouco nas lojas físicas, dada a conjuntura atual, qual a expectativa de vocês para aberturas e fechamentos no curto prazo? Você acha que ainda tem algum espaço para otimizar a rede de lojas? Obrigado. Bom dia, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar a resposta rapidamente, já passo para o Leandro e depois para o Fabrício, tá? Bom, a gente tem espaço para o fulfillment em todos os nossos CDs. Nós temos mais de 22 centros de distribuição na companhia. Com a redução dos estoques, a gente tem hoje uma área ociosa em muitos desses CDs, 30%, 40%, né? E essa ociosidade ela pode ser utilizada para a gente colocar os produtos de sellers. A gente tem que conseguir autorização fiscal com cada estado para conseguir, né? Cada estado tem um regime diferente, envolve um trabalho grande do jurídico. Por enquanto, nós temos o CD de Louveira e estamos ganhando aqui também autorização para Guarulhos, tá? Mas a ideia é que todos os CDs e futuramente até todas as lojas possam ser parte aí da nossa oferta de fulfillment para o próprio seller. Então, essa é a ideia. Eu vou pedir para o Leandro aqui dar uma cor assim, de como está para os sellers que já estão utilizando, para vocês verem o nosso potencial. E depois o Fabrício responde de loja. Olá, muito obrigado pela pergunta. Acho que assim, a gente lançou, os resultados são super promissores. A gente tem, num período curto, de aproximadamente um mês, a gente já tem 100 sellers utilizando o nosso serviço. E, obviamente, a gente está fazendo uma seleção dos primeiros sellers, tem uma fila grande de parceiros que gostariam de utilizar o nosso serviço. Como o Fred mencionou, a gente começou no nosso CD em Louveira, que é o nosso CD principal aqui na região, e a gente já vê bastante resultado positivo. Então, a primeira coisa que a gente percebe, o prazo já cai praticamente 3 dias em relação ao que a gente promete, do que a gente realiza quando não é dentro do nosso fulfillment. Dentro do estado, a gente já tem mais de 95% das nossas ofertas em 2 dias, em até 2 dias para clientes, mas mais do que isso, a gente cresce também muito entrega em 1 dia. Quando você tem um parceiro, é mais difícil você conseguir um dia, porque normalmente é o tempo que o parceiro leva para entregar o produto para a gente. Então, a gente já entrega diretamente para o cliente e ganha esse benefício também para os nossos clientes. Então, a gente vê números bastante promissores e, com certeza, isso deve aumentar para frente. E mais uma coisa que eu acho que é um diferencial, além do que o Fred menciona, de que ele funciona em qualquer um dos nossos CDs, a gente também pode fazer fulfillment de produtos pesados. A gente já faz a entrega de produtos pesados e esse é um outro diferencial que a gente oferece para os nossos parceiros. Ô, José, obrigado pela pergunta. Fabrício falando. Sobre as lojas, a gente está esse ano num ritmo menor de aberturas, então, para o segundo semestre, a gente deve manter esse pace baixo de abertura de lojas, dado a fase de ajustes desse ano. A gente já fechou algumas lojas não rentáveis no primeiro semestre. A gente não deve fechar mais nenhuma loja agora para o segundo semestre. Um caso ou outro, só se estiver performando mal, a gente pode fechar, mas o que a gente tinha que fazer, a gente já fez aí no primeiro semestre. Boa, obrigado, pessoal. Muito claro. Obrigada pela pergunta, Rached. A próxima pergunta vem do Rubem Couto, do Banco Santander. Rubem, por favor, pode seguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho 2 rápidas, na verdade, voltar um pouco na discussão ali do parceiro Magalu. Fred, acho que você deu bastante informação interessante, eu só queria entender como que está a recorrência desses novos sellers, né? Acho que você comentou ali daquele limite dos R$100 mil que passam já para um take rate normalizado, mas além disso, como tem evoluído a participação desse seller? Ele tem continuamente aumentado o número de produtos, tem vendido mais, enfim, queria entender se o benefício que a gente tem visto agora a curto prazo no GMV
do 3P ele tem sido mais pela adição de novos sellers ou se os próprios sellers que já estão na base há mais tempo, eles têm crescido também. E pegando esse gancho do parceiro Magalu e como essa diversificação do 3P, o GMV do 3P tem acontecido em termos de outras categorias, isso tem feito vocês repensarem um pouco a questão de mix de produto nas lojas? Se podem falar um pouco como essa experiência do GMV online do 3P tem levado a esses questionamentos aqui na questão de categoria de produtos na loja. Obrigado. Ô, Rubem, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Bom, o que a gente vê nas safras, né, dos sellers do parceiro Magalu, e a gente está comparando bastante eles com os sellers quando a gente abriu a plataforma para os sellers médios e grandes, tá? Lá em 2018, 2019. Os cohorts, né, as safras do parceiro Magalu, elas estão performando melhor do que as safras quando a gente começou o marketplace. Então, são números animadores, né? Churn baixo e produções crescentemente positivas. A gente tem um trabalho muito grande agora, é um dos focos do Labs, do time do Fatala para o segundo semestre, que é a conversão 3P. A gente acha que tem uma oportunidade enorme, porque imagina que a gente colocou 70 milhões de anúncios, né, de produtos na nossa plataforma, os algoritmos de busca, de recomendação, né, a equipe de tech do marketing. Então, é uma base gigantesca de dados novas e a gente tem uma oportunidade grande de fine-tune esses algoritmos, né? Busca, recomendação, MarTech, tá? Então, o foco grande do Labs, do time do Fatala para o segundo semestre, está em aumentar a conversão. Isso vai dar mais liquidez ainda para um cohort que já está bom, né? E nós vamos trabalhar, com certeza, para ter números crescentes. Eu tenho histórias fantásticas de várias empresas que foram salvas pelo Magalu na pandemia, né, que estão com histórias super bacanas. A gente está contando mais essas histórias agora. Enfim, tem uma até rodando aí de Dia dos Pais. Quem quiser entrar no Instagram do Magalu vai ver a história de um seller que até trouxe o filho para trabalhar na empresa, que é Dia dos Pais, né? Então, tem muitas histórias super bacanas de vidas e empresas que foram transformadas e potencializadas aí pela plataforma do Magalu. É concreto, é real e tem um potencial muito positivo olhando para frente, e a gente ainda vai fazer muita coisa para melhorar. Nós temos 64 anos de 1P e praticamente 3 anos de 3P. Né? Em 3 anos a gente já conquistou muita coisa, mas esse time aqui vai fazer muito mais ainda para a gente continuar esse fluxo para frente. E, de novo, eu não vejo... Eu vejo que a principal oportunidade de crescimento do e-commerce brasileiro está no seller local e multicanal. Eu tenho uma convicção muito grande de que a nova fronteira de crescimento vem desse CNPJ e nós estamos muito bem preparados tecnologicamente, geograficamente e temos capabilities para ser um player aí protagonista desse processo de digitalização. Até porque a gente, a única empresa que saiu do analógico foi do digital. Nós temos algumas experiências e sabemos as dores que esse pessoal tem. Obrigada pela pergunta, Rubem. A nossa próxima pergunta vem do Vinícius Preto, do Banco Bank of America. Vinícius, por favor, pode seguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. O primeiro ponto é um follow-up na pergunta do Joseph sobre o segundo semestre. Se vocês poderiam comentar um pouco sobre como está a expectativa em relação à implementação do 5G e se você já tem visto alguma coisa em relação à melhoria da categoria de smartphones nas cidades em que ele já foi implementado. E a nossa segunda pergunta é sobre Magalu Ads. Vocês deram um pouco mais de detalhes sobre a evolução do Magalu Ads. A gente queria saber como vocês estão pensando em termos de evolução de funcionalidade, uso de dados, uso de geolocalização, integração com os outros canais do ecossistema, e se poderiam dar, vocês comentaram que a receita dobrou ano contra ano, se poderiam dar um pouco mais de cor sobre quão relevante é essa receita hoje para o todo do resultado. Obrigado. Bom, sobre o 5G, eu vou responder, o Fabrício falando. A gente está com uma expectativa muito boa, já tenho ele implementado em 8 cidades, né? Uma projeção de até o final desse mês a gente está em 28 cidades implementadas e até o final do ano todas as capitais brasileiras, né?
Ainda a cobertura não é a cobertura dos sonhos, né? Mas a demanda está aumentando, sim. A gente está aproveitando, inclusive, fazendo campanhas com 5G em todas as cidades que estão lançando. A gente está vendo um aumento aí na demanda entre 30% e 40% dos aparelhos 5G. São aparelhos de ticket médio acima de R$ 2.000. Isso é muito bom. E está batendo com o número que a gente pegou nas operadoras, que tem aumentado entre 40% e 50% a procura pelos planos do 5G. Então, a perspectiva para o 5G ela é muito boa e, com certeza, ela gera demanda de produtos de médio alto. E nós estamos muito preparados, né, para isso. Vinícius, Eduardo Galanternick falando, responder sobre ads aqui. Nesse primeiro semestre, o nosso foco foi muito na expansão da demonstração desses produtos patrocinados nas buscas e recomendações, que são, de fato, os lugares onde tem maior potencial de monetização. Isso foi feito, assim como toda a melhoria da experiência do anunciante, né? O autosserviço que o Fred comentou, melhoria de dashboards, e a gente já tinha feito a integração com pagamentos. Tá? A sequência disso, os próximos passos estão muito em linha do que você colocou na sua pergunta. De fato, utilizar muitos dados de clientes no sentido de geolocalizar as ofertas, de demonstrar, a gente sabe que quando a gente demonstra um produto que está próximo do cliente, a conversão é muito maior, e oferecer isso para os anunciantes, a gente tem certeza que vai aumentar a conversão e o retorno sobre o investimento deles. E na sequência dessa melhor utilização, desse melhor matching de produtos anunciados com clientes, é a expansão disso para os nossos demais canais, né, para todas as outras plataformas do grupo. Então, a sequência é mais ou menos essa mesmo que você colocou, e é nisso que a gente está trabalhando aí bastante forte junto com o time de tecnologia para executar nos próximos meses, nos próximos ciclos. Perfeito, obrigado. Obrigada pela pergunta, Vinícius. A nossa próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do Banco UBS. Vinícius, por favor, pode seguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria perguntar se vocês têm notado algum tipo de disparidade ali na performance nas vendas por região, se vocês têm sentido algum efeito positivo aqui na venda devido já a alguns auxílios governamentais. E aqui uma segunda pergunta é com relação aqui à velocidade de entrega, né? A gente nota um aumento significativo aqui, né, nas entregas em 48 horas. Se vocês puderem comentar um pouquinho mais sobre os principais drivers para essa melhoria e como que vocês esperam isso evoluindo daqui para frente. Obrigado. Posso começar? Bom, Vinícius, isso aqui é o Fabrício falando, vou responder sobre a demanda das regiões. A gente está vendo uma demanda bastante linear, né? Mas essa semana, com a entrada do auxílio, a gente percebe que a região Norte e Nordeste ela tende a crescer um pouco mais do que o restante do Brasil, tá? Mas está bastante equilibrado e a tendência com o auxílio é que o Norte e Nordeste cresça um pouco mais, tá? Bom dia, aqui quem fala é o Décio, responsável por logística. Fala um pouquinho da melhora do 48 horas. A logística vem continuamente trabalhando a malha logística e distribuição, tá? Em toda aquela evolução que nós fizemos para 1P, nós estamos caminhando para 3P. E basicamente, quando você fala que, vou dar um exemplo aqui, quando você faz um fulfillment, onde o produto está dentro do nosso centro de distribuição, o prazo prometido de entrega, o prazo realizado de entrega, ele vira como se fosse uma entrega para 1P. O 3P vira com prazo de 1P. Então, isso dá muita segurança de que a gente vai estar, de fato, tendo mais oportunidades para poder estar entregando produtos rapidamente para o cliente final. Além da malha, da entrega ultra rápida, que nós temos crescido muito com a SOD, fazendo a entrega diretamente do seller, tá? No mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Então, tem várias iniciativas de melhoria de malha, otimização de malha, novas rotas sendo criadas para que a gente possa, sim, de fato, estar atendendo o cliente cada vez mais rápido. Perfeito, muito obrigado. Obrigada pela pergunta, Vinícius. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Reborido, do Banco do Citibank. Por favor, Felipe, pode seguir.
Bem, Felipe, vamos seguir para a próxima pergunta, depois a gente volta para testar a conexão. A nossa próxima pergunta vem do Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Andrew, por favor, pode seguir. Hi, thank you. Was hoping if you could talk a bit more about IQ Fome. I'm interested in what kind of overlap you're seeing between IQ Fome users and the rest of the Magalu ecosystem. And then if you have any comments on profitability for the model, how that's trending. Thank you. Bom dia, Andrew. Obrigado pela pergunta. Bom, o IQ Fome, a gente tem focado agora, basicamente, o crescimento do número de cidades, tá? Que eu falei que a gente atingiu 815, e a implementação do serviço logístico que a gente está utilizando também, né? Tanto a equipe, mas também com um potencial de sinergia grande com a SOD, tá? Que é essa entrega ultra rápida. Eu acho que vai ter muita sinergia, porque justamente o grosso da movimentação do IQ Fome é no contrafluxo do grosso da movimentação da SOD para entregas hiperlocais, né, do parceiro Magalu e do próprio Magalu, né, que é mais no horário do almoço, final do dia, final de semana, enquanto que nós estamos mais no horário comercial. Acho que tem muita sinergia aí para manter, né, os entregadores ocupados o dia todo e não só naquele pico. O IQ Fome agora nós estamos batendo em torno de, como eu falei, 3 milhões de ordem, foco mais aumento de GMV. Ele está disponível no Super App do Magalu, através de mini app, em todas as cidades que tem IQ Fome. Os volumes estão crescendo, mas ainda tem muita oportunidade de crescer mais, do cliente comprar o produto sem baixar o app do IQ Fome, baixando só o app do Magalu e comprando pelo mini app do IQ Fome. Existe um trabalho aí, uns objetivos para melhorar ainda mais a UX, para que esse processo seja tranquilo, e um deles é utilizar o Magalu Pay como wallet, que aí te tira essa fricção enorme de ter que digitar de novo o cartão, etc. Né? Então, estamos trabalhando aqui para que isso aconteça. Mas, como eu falei para o Luiz Ganais no começo, primeiro tem que crescer a venda, o GMV, as entregas, para depois aumentar a questão de overlap e integração. Né? É isso que a gente está fazendo. Do ponto de vista de lucratividade, é talvez um dos únicos delivery de comida do mundo que dão resultado. Né? Então, é uma empresa muito bem administrada pelos founders que estão ainda com a gente, e que está crescendo com uma maneira muito racional, começando no interior, para depois vir para as capitais, que, por sinal, foi um pouco do que o Magalu fez lá atrás com as suas lojas físicas. Começou no interior e depois veio para as capitais, né? Acho que com um perfil muito racional. Não sei, Fatala, você quer adicionar alguma coisa de tecnologia do IQ Fome? Legal, Fred. Acho que a parte legal de mencionar que a gente já fez a integração da wallet do Magalu Pay, como você mencionou, então hoje já está funcionando dentro do mini aplicativo do IQ Fome, dentro do Super App do Magalu, que facilita a parte do pagamento, e também agora a gente já está trabalhando na integração dos mercados da VIP Commerce como categoria dentro do IQ Fome também. Então a gente vai ter a categoria de mercado com toda a rede, a base que já existe dentro da VIP Commerce sendo disponível na experiência tanto do app da própria IQ Fome, né, que é o standalone dele, como também vai se refletir na experiência do Super App do Magalu. Andrew, obrigada pela Great, pergunta. very helpful. Obrigada, Andrew. Vamos seguir para a nossa próxima pergunta com o Felipe, do Citibank. Acho que agora o som está ok. Felipe, por favor. Bom dia, pessoal. Acho que agora o som está ok. Obrigado aqui pela oportunidade de fazer pergunta. Do lado do Citi aqui, o que a gente quer entender aqui, primeiro do ponto de vista de capital de giro, né, recomposição de fornecedores, acho que está super claro aqui. A gente queria entender um pouco aqui como é que está a relação com a indústria, tá? Formas aqui de recomposição de fornecedores mesmo em estoque, como é que vocês veem a cabeça da indústria para esse segundo semestre, né? E assim, em linha, né, com esse pensamento de recuperação de vendas. E um segundo ponto aqui que a gente queria entender dentro do marketplace é o economics aqui, um pouco do parceiro Magalu. A gente entende que tem que ter um apoio aqui, né, principalmente dessas lojas, né, que prospectam os sellers. A gente queria entender se isso é uma despesa recorrente, se esse parceiro volta ali na loja, se isso traz algum custo adicional para essa operação. Obrigado. Bom, sobre a programação da indústria, eu acho assim, a indústria hoje, a cadeia de suprimento está mais regularizada,
né? Ela também está se preparando para ter um segundo semestre um pouco melhor do que o primeiro, né? Mas assim, sem grandes mudanças do que vem acontecendo. Então, a gente está sem nenhum problema de abastecimento e também programado para o final do ano. Só a Copa do Mundo, que é uma programação diferenciada, né? E a indústria está bem preparada. Eles fazem um desenho de demanda começa a aumentar agora em agosto, né? E vai aumentando gradativamente, atingindo um pico em outubro e novembro. Esse plano tem batido com a previsão, que nos mostra que a gente deve ter um último tri bastante bom. Então, a gente está bastante tranquilo com relação à programação da indústria e disponibilidade de produtos. E também a gente não tem nenhuma pressão de dólar que poderia trazer aumento de custo, enfim, isso aconteceu no ano passado. Com relação aos sellers de loja, Fred, a gente não tem um aumento de despesa na operação, a gente usa o tempo ocioso do pessoal, sabe que loja tem tempo de ociosidade, né? Então, eles usam o tempo ocioso deles para poder fazer a captura de seller. Então, com certeza, a gente dilui custo com isso e é muito mais barato para nós capturar pela loja do que de outra forma. Tá? Então, não gera nenhum custo adicional, não. Super claro. Obrigado, pessoal. Felipe, obrigada pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Gustavo, da XP Investimentos. Gustavo, por favor, pode seguir. Gustavo? Bem, essa seria a nossa última pergunta, depois a gente já conversa com o Gustavo. Encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Fred, pode prosseguir. Queria agradecer a todos por participarem do nosso call de resultados. Se tiverem perguntas adicionais, por favor, podem procurar o nosso RI. Boa sexta-feira e bom final de semana para todos. A teleconferência do Magalu está encerrada. O time de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.